Olá, sejam bem-vindos ao nosso fechamento de mercado aqui da nossa escola Clarity Trading School. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2026, e eu estou desde cedo aqui na escola. Hoje foi dia de prova, dia de avaliação, de reflexão e principalmente de mais um passo dentro desse processo de construção que nós estamos fazendo juntos. E eu acredito muito nisso, porque aprender a ler o mercado não acontece de um dia para o outro. Existe um processo, existe estudo, existe prática, existe erro, correção, maturidade e existe tempo. E como fundadora da Clarity, uma das coisas que eu mais faço questão é que vocês entendam que nós não estamos aqui para criar dependência de ninguém. Nós estamos aqui para construir conhecimento, raciocínio e confiança na própria leitura. Hoje nós encerramos uma etapa importante com essa avaliação, mas agora o mercado também vai nos mostrar uma nova semana. Então, nós vamos agora abrir o gráfico, entender onde o preço está, quais foram os movimentos deixados na semana anterior e, principalmente, quais são as informações que o preço está nos entregando neste momento. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte da Clarity, obrigada por estar aqui em mais essa aula. Para quem está assistindo domingo, né? Para quem alunos que já estão cansadinhos aí e estão assistindo no domingo. Então vamos lá. Eu estava com a minha tela aqui no dólar, e essas marcações são as marcações que eu enviei para vocês na última análise que eu fiz. E vocês viram aí como foi lindo o respeito. Acredito que eu não vou nem mexer nessas marcações do dólar, tá? Aqui eu deixei obrigações do preço a serem cumpridas, né? Esse espaço aqui de obrigação, tá? Eu posso dar mais uma olhada, mas vou começar aqui pelo índice, mini índice. Inclusive, eu já estou com layout aqui para hoje, para o dia 23/8. Eu vou fazer a leitura e as marcações eu vou deixar para fazer minuciosamente depois que eu terminar essa aula, porque quando eu estou fazendo as marcações aqui em aula, eu costumo, embora agora com essa atualização do Profit, ele está colocando aqui as marcações no fechamento, né? Porque antes não colocava. Então não ficava exata as marcações, precisava fazer ajuste depois. Vou ver como vai ser a condução aqui, e se precisar fazer alguma outra marcação depois da aula, eu faço e envio o mapa da mina lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você baixar a tela com as marcações e você vai saber onde atuar, comprando, vendendo, desde que você já saiba operar, lógico, porque de nada adianta saber as marcações, saber as obrigações, se você não souber o que o preço precisa fazer para cumprir essa obrigação. Então, existem processos, existem estruturas que precisam ser analisadas. Não basta só as marcações, mas, obviamente, as marcações ajudam bastante. Então, a gente está ainda naquele processo de teste de topo, do último topo rompido. Nós ainda não conseguimos fazer a reversão desse topo, estamos no processo de teste e no máximo breakout. Esse breakout, ele é esperado. O preço, quando ele faz uma demanda muito grande, como no caso desta, a gente tem uma divergência a favor do comprador, muito grande, e aí a gente pode tanto testar só a OPB, como a gente pode testar o breakout. Até então, nós testamos esse breakout já. Então, vou colocar aqui o breakout do mês. Como ele está deixando fazer as marcações agora, então vou aproveitar, né? Já está colocando no preço certinho, isso é ótimo. Ajuda. Então, nós temos esse intervalo aqui, que é uma origem
do mensal, do gráfico mensal, essa origem que mandou o preço para baixo. Depois tivemos uma superação da demanda, esse interesse comprador precisava ser testado para ver se nós vamos ter aceite dessa demanda. Esse teste não conseguiu impulsionar da extremidade, não conseguiu impulsionar da OPB e agora nós estamos tentando um impulsionamento do breakout. O que a gente não quer, o cenário que a gente não quer para queda no índice, né? E aí confirma a queda se ele adentrar a região, o preço vendedor, que é o 167.960. Uma vez que ele adentra o preço vendedor, ele vai ter obrigações mais abaixo, e aí a gente vai ver o preço caindo bastante. Voltei. Então, se ele perder esse preço, né? Perder não. O vendedor ganha essa briga que está acontecendo aí, que a gente está vendo acontecer há dias. Aí ele já vai buscar abaixo. A estrutura, primeira correção desse preço aqui, o alvo, gente, nessa queda, se o índice perder 167.960, a gente fala perder, né? Ele vai ter aqui esse ponto como alvo, tá? Isso aqui é alvo. Então, eu vou acionar novamente esse vendedor. Esse acionamento dá esse preço como alvo, porém, para acionar esse ponto como comprador, teve uma estruturinha. Essa estrutura vai ser obedecida, trabalhada antes de buscar o alvo. Essa estrutura que a gente vê aqui, deixa eu ampliar a tela. A gente vê que ele é o PB dessa última correção e é a origem de impulsionamento testada, mas esse é o ponto principal, esse é o alvo. O restante é a estrutura que o preço vai trabalhar aqui dentro, estrutura, tá? A gente tem alvos e estruturas. Eu vou até ajustar para cá na correção a estrutura. Deixa eu colocar o imã para ficar certinha essa estrutura do mensal. Vou colocar o nome para vocês saberem, lembrarem o que eu estava lendo. Então, ele faz esse processo em busca desse. Esse aqui pode mandar ele trabalhar, testar lá o ponto de reversão e só depois que testa ele cai. Isso não está confirmado. Estou especulando caso esse breakout não tenha força de jogar o preço lá para cima. Agora, quando a gente olha no semanal, a gente consegue fazer um ajuste mais fino dessa leitura, tá? Aqui, essa UPB, vamos deixar marcada, por quê? Porque nessa continuidade aqui, a busca é por ela novamente. Ela que é o controle aqui, decisão. Acima, ela é a decisão, abaixo tem esse ponto de decisão e esse. Então, os três pontos, preços principais do mensal nesta localização que nós estamos são esses três somente, tá? Então, podem tomar nota, ou melhor ainda, vocês baixarem a tela, tá? Então, tudo bem. Entendemos isso, entendemos onde estamos localizados, o que o preço pode fazer. Quando a gente vem para o semanal, a gente vai ter uma correção menor e uma primeira demanda também. Essa demanda, ela briga com essa outra correção maior, que também deixa a sua oferta maior que a demanda. Onde está estes equilíbrios principais do mensal? Então vamos lá. Nós temos aqui esse ponto, que é o PB do mensal, do semanal, que briga com esta outra saída. Então, eu tenho o controle, o mandante. Eu falo assim para facilitar o entendimento. Eu tenho esse mandante aqui, que é a saída desta correção.
Depois, ele não conseguiu ser confirmado, precisou fazer um processo de reversão da defesa, a defesa que foi essa barra 25, conseguiu fazer a reversão e buscou o comprador, certo? Esse comprador foi buscado, conseguiu concluir até o breakout, que era o ponto que ele principal do mês para ele buscar. E agora? Agora nós estamos nesse cenário. Nós tivemos a busca pelo breakout, ok. Depois nós temos a impulsão do comprador da semana, que buscou aqui a extremidade do mês. Então, da OPB, esse processo todo aqui, olha, esta origem do breakout até a extremidade é uma obrigação do preço no macro. Eu falo no macro porque quando a gente reduz o tempo, a gente vai achar estruturas aqui e o preço não vai simplesmente bater e jogar. Ele vai ter que trabalhar, fazer um processo e a gente vai analisando e estruturando. Então, esses são os pontos principais. Então, o que acontece? Se o índice ele manter acima aqui da extremidade do mês, fazer o pullback e dar continuidade, nós vamos ter esse ponto como alvo, que é o vendedor de OPB da principal correção, que briga com a outra OPB da última correção. Então, a gente tem esse ping-pong aqui. Eu jogo, eu volto, eu jogo, eu volto, ou eu aciono para comprar, ou eu aciono para vender. Até então, todo esse processo é de lateralização que gera movimentos de tendência no micro. Claro, aqui eu estou fazendo uma análise de toda a movimentação, de todo o lote, de todos os investimentos do mês, da semana. Eu não olhei o ano, né? Eu gosto sempre de, quando eu começo uma leitura assim limpa, olhar o ano. O que a gente tem aqui do ano, olha, a gente tinha essa briga que nós falamos, né? E ele perdendo, ele buscaria esse ponto. Só que esse comprador aqui, ele tem a estrutura dele, o impulsionamento dele, que nós já achamos e já localizamos, né? São esses dois pontos. Então, quanto a isso, tudo certo. Aqui pelo mês ficou mais tranquilo para a gente ver. Se eu for fazer uma leitura macro, anual, aí eu vou buscar pontos lá atrás, e aí já fica mais complexa a leitura, então eu vou simplificar, marcar os pontos principais, que eu acho que fica mais interessante para vocês. Voltando então para a semana, esse fundo, que é também uma ORI, que aconteceu, uma ORI de defesa, aconteceu um fundo, então ele vira estrutura antes do alvo, tá? Então a gente coloca esse semanal semana, só que uma semana é um preço de estrutura, tá? Que sim, ele pode travar, pode obedecer, então bater aqui, esperar fazer um processo aqui para depois subir, ok? Se começar a acionar novamente o nosso ponto de interesse, o maior, que mostrou a divergência da correção, nós tínhamos um outro interesse anterior a esse, que caso ele consiga superar, acionar esse comprador novamente, vou deixar já marcado. Não sabemos como vai ser a movimentação, se vai ser rápida. Eu já faço esse fechamento para a semana toda, então já vou mostrar para vocês que essa foi a primeira divergência. Então, o primeiro interesse comprador desta correção não conseguiu ser acionado. Depois desta outra correção maior, ele conseguiu a impulsão, só não conseguiu foi confirmá-la. Então, esse interesse, ele marca um interesse de compras, que em nenhum momento foi acionado, tudo bem, mas é um interesse de compras. E quando ele foi perder esse interesse de compras, então acima eu estou comprando, abaixo eu estou vendendo, ele aciona esta região esta região, eu falo região, mas a gente realmente não temos região, são preços exatos, é um costume, né? Quando eu falo região, é porque eu estou falando de
das estruturas que compreendem aquela negociação. Então, eu tenho esse acionamento. Então, o que que acontece? Se eu acionar esse comprador novamente, eu venho para esta RE. RE porque ela desativa essa mega OPB da estrutura maior. Então, se isso é uma RE, Olane, se isso é uma RE, desativando a estrutura desse investimento, nós não temos que fazer a realocação do capital, já que foi confirmada a RE. Quando a gente fala de um investimento macro de, vou colocar até quando ele conseguir 20 mil pontos, a gente considera 50% desse investimento como pago, tá, gente? Se a gente for considerar aqui do da RE, que desativa ele, os 50% a gente já teve cravado, olha. A gente já tem um pagamento de 50%. Ou seja, esse aqui é o meu último impulsionamento, agora falando da correção maior, tá? Essa é a saída, a demanda, que falha num processo de reversão e o teste acontece em RE do último topo. Então, a gente vê uma mudança nos investimentos, uma troca de poder, e como eu disse, um investimento de 20 mil pontos, a gente considera os 50% dele, que já foi pago. E casa justamente certinho aqui com o nosso breakout. Como nós falamos sempre, o preço ele é totalmente calculado, matemático, e todas as projeções elas casam com as nossas análises. Então, vamos lá. Posso considerar, então, Lani, como pago? Posso considerar que isso é um breakout? Se ele retornar a acionar esse comprador, posso ir até a RE, ver se ele vai ter uma continuidade para pagar lá o 61 dessa projeção. E se perder isso aqui, ele vai devolver tudo, o 100% desse lote. Então, vejam, mesmo que ele faça a devolução completa do lote do último lote mensal do investimento, ele precisa fazer todos os processos, todos os processos. Então, ele precisa testar a extremidade da correção e aí volta. Depois, ele testa a OPB e volta. E assim é que nós trabalhamos o preço. Esses movimentos de teste, de confirmação, a gente acompanha no diário, no H4, podendo analisar os pontos de referência também desses tempos menores. Então, eu vou deixar até aqui para a gente trabalhar como ponto macro. Nós estamos aí com uma diferença do preço atual de 8 mil pontos até o último alvo que eu estou deixando para vocês. E se ele superar aí, o Luan vai passar para vocês. Então, estou passando a bola para você, Luan, que faz o pré-mercado todos os dias na Clarity, e você passa, caso ele supere os alvos que eu já estou deixando, ok? Voltando então para a semana, até que eu esgote a leitura, os pontos, os preços e retorno para o diário. Então, esse aqui, como eu disse, olha. Acionando esse, eu busco esse preço, tá? Então, vai estar marcado, vai estar tudo certinho. E aí, eu observo ainda na semana que eu tenho um ponto de reversão que eu preciso marcar, pois as estruturas dentro das obrigações são respeitadas. Então, vamos lá, vou marcar essa estrutura dentro da obrigação. Então, antes de chegar no nosso alvo da alta, eu passo pelo processo de reversão. Esse processo de reversão que me joga para a nova estrutura que será formada aqui antes de buscar o ponto. Muitas coisas quem não é aluno ou quem é iniciante não vão compreender que eu estou falando aqui. O mais importante para quem faz o acompanhamento do fechamento é entender quais são as possibilidades e os preços que vocês podem atuar em compras, em vendas, quando confirmados, quando tem liquidez, ok?
Então, as marcações ajudam sim, bastante. Bom, esse ponto do semanal que eu comentei com vocês, vamos dar uma olhada na liquidez de retorno agora, gente. A liquidez de retorno dessa que está acontecendo dessa alta. Então, a primeira que a gente tem é a do primeiro fundo. Deixa eu colocar essa FIBO aqui de uma outra cor para a gente. Opa, também não precisa tão grossa. Então, a liquidez de fundo, o reposicionamento dos vendedores, quando o preço faz esse processo de reversão, ele aconteceu. Deixa eu ver qual que é a saída principal primeiro, gente. Peraí. Não vou conseguir ver pelo dia, não. Essa aqui eu vou conseguir ver pela semana. Isso, agora sim. Então, eu estou fazendo o desequilíbrio desse fundo. O último investimento dos vendedores aconteceram no fundo. Aqui era a última defesa do comprador. Os posicionamentos, stops, tudo fica aqui. Então, quando ele perde, então, daqui foram os investimentos na venda, de quem acreditou na venda. Quando o preço ele faz lá o processo de reversão, reversão lenta, no diário, chega a fazer um PLS, eu estou reposicionando o capital investido aqui. Então, nesta reposição de capital, a gente vai fazer o ajuste. Agora sim, vamos para o diário, que eu quero fazer o ajuste e entender quando foi que deu aceite para esse reposicionamento de capital. Então, vamos lá aqui. Pronto, olha, estou reposicionando aqui nesta mínima, tá? Que é o processo de reversão acontece perdendo a última impulsão de queda. Então, eu tenho esse deslocamento e o teste que está acontecendo aqui, a busca dos investidores. Então, pela liquidez, temos 100% pago. Temos o 61,8 e temos o 100% que já está pago do reposicionamento dos investidores de fundo que saíram, que entraram ou estoparam, entraram comprados. Stops pago, lote 100% pago. Temos então esse reinvestimento aí de fundos retirados já, ok? Deixa eu voltar aqui. Tivemos então, esse foi o último e esse foi o anterior a ele. Então, eu calculei o último, tá pago. Vamos ver esse agora, se a gente tem um pouquinho mais de liquidez para esse segundo reposicionamento. Vamos verificar a segunda saída. Colocar azul para não confundir com a outra. Vamos para o diário novamente. Identificamos o ponto também do aceite, que é o mesmo. E desse segundo lote, a gente não tem tudo pago, tá? Desse segundo lote, ele dá um ponto mais acima. Aqui pelo diário, ele dá essa busca. Vamos deixar marcado aqui como ponto de liquidez, tá? E já vou colocar aqui dia. E a gente vai ver se esse ponto de liquidez, ele dá o que pra gente? Ele dá o início desse movimento de alta. Opa, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor, para vocês entenderem. Eu tenho esse comprador, esse impulsionamento, deslocamento, teste, impulsionamento, lateralização. Então, sim, esse preço, a liquidez me mostrou como um preço importante a ser respeitado. Então, uma vez que eu estou comprando, então vamos supor aqui que esta aqui é uma OPBzinha, vamos marcar também, que ela saiu da mão do vendedor, passou para o comprador. Vamos marcar então ela, né? Diário. Pronto. Então, o que que a gente faz quando a gente está acionando esta OPB? Posso testar até esse ponto e já quero ir direto lá no semanal? Não posso. Primeiro que a gente tem essa estrutura, que é a reversão do semanal, é o nosso alvo, primeiro nessa alta, tá?
Estrutura para concluir o processo. Então, desse dia até esse dia, a gente cumpre o movimento na busca por esse ponto de reversão para adentrar e buscar a OPB do mês que a gente já estudou lá no começo. Então, esses preços são os principais para vocês atuarem diário, semanal e mensal. Se eu não sei atuar, Laine, trabalhando de obrigação a obrigação, não consigo, não sei fazer isso ainda, não sei quando ativo uma obrigação, enfim, vocês podem trabalhar com liquidez, devolução de lote. E isso também para quem sabe fazer os cálculos dos investimentos, reposicionamento de capital. Então, tudo precisa saber. Não tem para onde correr. Deixa eu tirar essa FIBO. A gente já entendeu o cálculo para qual nós a utilizamos. Então, agora, o que que a gente tem? O que que a gente pode entender mais aqui do diário? Tudo isso aqui é uma lateralização. Ele pode testar ainda até esses pontos, Laine, e daqui do mês é uma extremidade, pode ser um limite de queda do mês. Sim, para buscar esse, só se eu acionar esse. Então, isso aqui se torna uma extremidade vendedora importante, caso o preço consiga chegar até aí. Essa busca desse alvo aqui, inclusive meus alunos já estudaram na sala ao vivo à noite com o Abraão, essa possibilidade dessa busca, uma vez que esta correção de 100% ela ainda não havia sido testada, isso se tornou uma OPB muito deslocada, então nós já avisamos, depois do processo de reversão, esta busca. Ele não cravou na extremidade do semanal, porque o semanal ele deixa a estrutura do diário. Então, toda a extremidade da semana busca um ponto de saída do diário. Extremidade, então, onde está a saída do diário? Aqui para essa extremidade semanal. Estava aqui, nesse ponto. Então, quando a gente está buscando uma obrigação do semanal e identificamos uma extremidade do diário, uma estrutura do diário, digo, a gente sai na estrutura do diário. E é onde vocês vão ver o preço cravando, que foi o que ele cravou aí na sexta-feira. E a gente já estou falando tão devagar, eu acho que eu estou cansada. Eu apliquei uma prova para os alunos, eles ficaram pedindo mais questão. Aí eu fui fazer mais questão. E domingo é dia de resolver muita coisa aqui para mim. Acabei ficando cansada. Eu ia até entrar ao vivo hoje. Eu falei, não, não vou entrar, não, que eu não vou conseguir interagir com eles. Estou um pouco cansada. Mas está tudo certo. Fazendo o que eu gosto. Lendo o preço, tá tudo certo. Então, essa saída, agora vamos olhar aqui para baixo. Vamos olhar os pontos aqui para baixo do macro. Então, acionando novamente essa extremidade do mês como vendedora, aí a gente vai ter essa OPB aqui também do dia, tá? Ou seja, eu posso atuar aqui comprando e posso atuar aqui vendendo. Aí lá embaixo a gente vai ter o ponto onde foi feito o processo de reversão dessa alta, que se torna um preço forte, relevante. Ele precisou fazer todo esse processo de lateralização. Isso aqui vira uma ORL que segura o preço. Então, para quem está aprendendo, eu não indico operar aqui. Tem que operar aqui para compra. E aí vocês vão ter os pontos, vão ter aqui os pontos de reversão, de OPB e de reversão, tá? Vou deixar marcadinho já. E só atuar depois que ele ganha de novo o ponto de vendas. Então, só atuo aqui e só atuo aqui. Nesse meio aqui, não. Para atuar nesse meio aí, precisa ver realmente as obrigações menores, que sim, ele vai deixar aí, mas aí já são micro e não são tão fortes. Que eu digo, não são decisivas
para a movimentação do preço. Quem busca trabalhar com uma liquidez um pouco maior, tá? Então, esses preços aqui que já está bem mapeado, né? Já está interessante. Eu vou até tirar esse, eu vou tirar esse, tá? Porque eu prefiro que vocês trabalhem com este, esses três, tá? E os demais que eu marquei assim, são os mais fortes. Agora, para cair, é como eu falei para vocês, são os pontos abaixo. Vamos dar uma olhada no H4 para ver se eu consigo mapear alguma coisa interessante aqui para vocês. Aqui já ficou mapeado o ponto do último lote, o mais importante. Então, não preciso fazer outro mapeamento. Do H4, eu só tenho esse investimento, e aí a gente vai ter esse aqui também, que tá interessante, tá? Então, eu vou marcar esse aqui. Do H4, então, eu vou deixar só esse preço para vocês trabalharem, só esse. Deixa eu ver como foi o investimento que aconteceu aí. Esse investimento, ele também dá o mesmo ponto, que é de uma correção de 100% completa, tá? Deixa eu ver se eu marco isso daqui para vocês. Eu não ia marcar esse ponto de reversão, eu vou marcar. Porque quando eu não marco as linhas, vocês acham que o preço vai infinitamente, sem, já não tem linha para parar, então eu vou direto. Vou ficar comprado direto, vendi direto. Não tem linha? Além de não marcou linha. Essa lateralização aqui marcada pelo H4 também é importante, tá? É estrutura, tá bom, gente? Isso aqui já é ponto de estrutura para vocês ficarem atentos. Porque isso daqui marcou um momento de decisão do preço. Eu vou para cima ou eu vou para baixo? Eu estou indeciso, eu paro no meio. Eu fico no meio, estou indeciso, não sei para onde eu vou, onde eu tô, onde eu vou, não sei. Então, acaba que essas máximas e mínimas se tornam pontos de decisão. E aí eu vou deixar aí para vocês ficarem atentos a ela. Aqui para baixo no micro, deixa eu ver o que que a gente tem aqui do diário. Então tá tudo mapeado aqui para cima, tudo mapeado no meio. Vamos ver aqui para baixo, deixa eu pegar da semana. Da semana, o que que nós vamos ter aqui para baixo do mês? Para baixo do mês a gente vai ter essa UPB. Opa, peraí. Deixa eu ver se é essa mesma. Hum, é, essa aqui, esse ponto. Então, eu marcaria aqui o fechamento, as aberturas de queda. O que eu quero é essa correção de 100. Só que lá na frente, lá atrás, quer dizer, eu identifiquei essa saída aqui. Então, e ela foi com um investimento de força. Então, ficou um pouquinho mais acima essa identificação do preço principal. Aqui para baixo a gente vai ter a mesma coisa, que é esta OPB aqui, tá? Então a gente vai deixar marcada. São os pontos que vão dividir compradores e vendedores importantes, que realmente têm poder de decisão. Que não tem poder de decisão, eu não vou nem marcar. Então, nessa estrutura aqui, nesse acionamento, então, para invadir o vendedor do mês, o diário fez o seu papel. Então, se ele trabalhou aí fazendo essa divergência, se bem que ele já bateu aqui, né, gente? Eu não vou nem deixar isso não, porque isso aqui vocês não vão operar aqui, vocês vão operar a venda só se ele passar do mês. E aqui vocês vão operar, não vão operar a venda aqui nesse semanal para esse mês, não. Tá bom? Tá muito justo isso daí, e fica indeciso, fica nessa briguinha aqui, ó. Eu tenho já um ponto de OPB misturado com ponto de reversão, indecisão, não vou colocar isso daqui para vocês trabalharem. Não precisa trabalhar tudo quanto é ponto, não, gente.
O mercado, ele funciona todos os dias, todo dia. Vamos trabalhar onde tem investimentos melhores. Vamos aguardar o preço chegar onde nós mapeamos, que a gente viu que é bom, que é interessante, que vai fluir a nosso favor. E onde é que o mercado flui a nosso favor? Onde tem pontos de decisão e onde tem investimentos que geram boas obrigações. Então, no caso do dia, eu coloco esse preço aqui, intercalando como estrutura entre esses dois pontos do semanal e aqui, essa saída aqui entre o semanal e o mês, tá? Pronto, todo mapeado, todo estudado o preço. Então, Laine, no final das contas, com esse monte de linha, entendi foi nada. Onde é que esse preço vai? Então, no início, quando a gente olha o macro, a gente entende o que está acontecendo. Depois, a gente vem aqui para os micros, vê onde estão os principais pontos de compra e venda para a gente atuar, ou a favor do comprador, ou a favor do vendedor. Então, o mês, claro que são os mais decisivos, porém, entre as extremidades do mês, a gente tem os pontos da semana, então esse ponto ainda é um comprador. Enquanto eu não faço o processo de reversão abaixo do mês, esse e esse são compradores. Aqui eu estou tentando manter acima. Se eu não conseguir, ainda sou um vendedor. E se eu sou um vendedor, eu posso acionar esse vendedor, testar para cair. E se isso daqui ainda é um ponto de compras do H4 também, se der novamente o interesse de compra, nós vamos trabalhar. Então, assim a gente trabalha os preços que definem os investimentos. Os preços que definem se esses investimentos vão ser mantidos na compra ou na venda. Então, hoje eu falei muito do índice, realmente foi uma aula. As marcações do dólar, vou deixar, como eu disse, as mesmas, não vou fazer novas marcações. E a explicação, a gente ainda está trabalhando essa impulsão, teste, e as obrigações que nós temos estão mapeadas. Se eu continuo trabalhando aqui, então o que que a gente tinha? A gente tinha esse movimento aqui para alta. Deixa eu só dar uma pincelada, uma relembrada aqui no dólar. O que está acontecendo? Então, esse investimento, esse vendedor foi testado novamente e ele deu confirmação para venda. Então, ele quebra essa estrutura. Gente, será que eu vou desmarcar esse dólar? Eu tô com pena, tô com dó de desmarcar. Eu vou desmarcar. Eu vou colocar aqui, ó, como ponto principal do diário, tá? Aqui as extremidades eu não vou mudar, são as mesmas, tá? Então, estamos acionando esse investimento semanal. Esse aqui é o ponto principal, mas é do semanal. Então, da semana tem esse. Deixa eu ver qual é que eu vou deixar mais importante para vocês. Espera aí. Então, eu preciso buscar esse ponto, mas para isso, eu posso voltar aqui na minha ignição, testar para depois voltar aqui, tá bom? Porque quando eu estou acionando esse investimento, automaticamente eu aciono esse alvo, tá? Vamos voltar no dia só para a gente entender? Esse alvo aqui que eu coloquei do semanal, ele tem uma estrutura do dia, né? Vamos colocar qual é a última estrutura do dia. Ele tinha essa, mas agora ele está trabalhando nessa, então vamos deixar essa, tá? Pronto. Então, eu acionei esse vendedor que estava posicionado aqui, ele fez o processo de reversão, olha, bonito, com teste, adentrou a região principal dele, que é aquela correção que ele conseguiu fazer, ele desloca o preço até essa extremidade. Então, o alvo para nós, por enquanto, é esse ponto aqui. Aqui a gente ainda atua como compra, como compra.
tá bom? Nesse teste, precisa ver se ele vai ser confirmado também. Está no processo aí de reversão, na ignição da reversão. Tá na ignição da reversão. Então, se ele não cair direto, na hora que ele confirma aqui, ele vai deixar uma venda para você, porque se ele abre sem cumprir direto a obrigação e volta a dar essa oportunidade, aguarda o processo para vender para ele conseguir concluir o processo. Então, e os pontos vou deixar os mesmos, tá, gente? Tô falando que vou deixar os mesmos, mas estou olhando se. Ah, tá. Eu vou mudar o ponto de vendas do H4 para esse. Então, quero vender, Elaine. Vai ter que esperar atingir esse ponto. Depois que ele subir essa escadinha aqui dessa zona de obrigação, esse ponto é um ponto de vendas, mas que ele, para acionar como vendedor forte mesmo, ele tem que passar isso aqui, tá? Essa estruturinha aqui. Então, eu toco no vendedor, mas eu só vendo quando ele passar aqui. Então, se ele passa aqui, depois de bater no vendedor, isso aqui é alvo para você. Isso aqui tá bem simples, né? E se ele passar aqui, Elaine, depois de tocar lá o vendedor, é só você vender, que ele vai vir no alvo. Ele vai negociar com esse comprador aqui, tá? E aqui para baixo eu tenho também um ponto de compras importante do H4. Vou deixar mapeado para vocês. Olá, então, se ele paga o alvo aqui nessa continuidade. Peraí que tem uma OPB aqui também, gente. Deixa eu marcar do H4. Para quem não ia marcar o dólar, né? Já tô marcando todo. Muita gente opera o dólar, cobra o dólar. Então, nessa continuidade aqui, vocês podem vir até aqui. Esse teste, ele não precisa necessariamente acontecer na reversão. Ele pode acontecer só na ignição. E se der a venda, vocês podem vender até aqui, tá? Passando desse semanal, tem venda até a origem. Se der compra na origem, tem compra até o semanal novamente. E aqui vocês já têm a estrutura. E vamos ficar com essas marcações, esta leitura. Por hoje, não vou olhar os outros ativos, Gold, Bitcoin, porque vai ficar muito extenso esse fechamento. Vou deixar também com o Luan. Agora eu tô, tô passando tudo para o Luan. Luan, deixo com você para fazer a leitura aí para os meninos, pessoal, as meninas, a turma que opera Gold, Nasdaq, Bitcoin, Usatec, né? Fica com você. Na semana você vai passar os pontos aí para eles. Eu vou encerrar aqui, porque hoje foi novamente uma aula do índice do dólar. Vou encaminhar agora essas marcações lá no grupo do Telegram, no grupo, no canal, tá? No canal do Telegram. Lá a gente manda um mapa da mina, atualizações sobre a escola, sobre quando teremos novas vagas. A gente já está colocando o nome na lista de quem tem interesse em entrar na escola. Então, se você quer estar na próxima turma, tem que colocar o nome na lista. A gente abre as vagas e encerramos. Então, é importante que você tenha um nome na lista, na lista, na lista de espera, para que a gente saiba do seu interesse, tá bom? Gente, então é isso. Uma ótima semana para todos. Que fique a mensagem de hoje. Essa mensagem que eu estou passando desde lá de manhã da avaliação. Eu preciso sim entender todos os movimentos do preço, saber ler, saber os processos que tem que fazer. E para eu atuar como um trader analítico profissional que já sabe ler o preço, eu tenho que esperar todo esse processo acontecer. Eu tenho que ser paciente e entender que se eu não seguir os processos, vai dar ruim, vai sair da técnica, tá bom? Então, uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Bons estudos e bons trades.